Olá, meninas e meninos, tudo bem? Eu sou Camille Borba e este é o meu sinal. E hoje eu serei a professora de língua portuguesa de vocês do 9º ano. Como é que vocês estão? Espero que muito bem. Muita chuva hoje, né, gente? Dá aquela vontade, aquela preguicinha da gente fazer as coisas, mas é importante que a gente se anime, né? Então, como sempre, eu não estou aqui sozinha, né? Porque eu sou o quê? Sortuda. Então, quem é hoje que me acompanha? Gisela, que fará nossa tradução para Libras, o que torna nossas aulas muito, mas muito mais acessíveis. Aulas estas que vocês podem encontrar ou no nosso canal do YouTube, Educa Recife. E aí vocês já sabem, joga no YouTube, Educa Recife, vocês vão ver lá o canal e as aulas estão todas organizadas em playlists. Então, basta vocês escolherem um ano que querem ver e acessar as aulas. E além do nosso canal, a gente tem o quê? O nosso aplicativo Educa Recife. Que se você não baixou, baixe, minha gente. Tanto pelas lojas de aplicativo, quanto pelo QR Code na tela. E vocês sabem, o que é mais legal nesse aplicativo? A parte da interação. É o chat. E hoje quem faz nosso chat é a minha queridíssima companheira, a professora Adriana Maria. Vamos dar um oizinho para ela. Olá, meus amores, estou aqui, tá? Estou me conectando aqui no 9º ano e aí espero vocês aqui para a gente ter essa interação, como a professora Camille falou, que é bem legal. Então a aula está maravilhosa, vamos juntos assistindo essa aula, não é? Com essa professora aí carismática, carinhosa, vamos juntos. A professora Adriana hoje está o quê? Elogiosa. Eu vou reclamar? Eu não vou reclamar. Então, vocês sabem, qualquer dúvida, joguem lá no chat, a gente não morde. A gente, inclusive, responde vocês. E, por favor, gente, de verdade, qualquer dúvida, a gente vai trabalhar hoje um assunto que é um pouquinho mais chato, sabe? Que é um pouquinho mais gramatical. A gente vai ver um pouco os tipos de predicado, com mais detalhes, os tipos de verbo, os complementos verbais, aí pode ser um pouquinho mais complicado. Mas qualquer coisa, vocês jogam lá no chat que a gente responde tudo, tá certo? Absolutamente tudo, só um livro aberto. Então, ó, hoje, como eu disse, a gente vai ter uma aula um pouquinho mais estrutural, né? Um pouquinho mais gramatical. E vai ser sobre complemento verbal, tá certo? E antes da gente entrar de fato no assunto, vamos relembrar alguns conceitos, tá? O que é frase? Lembra, a gente já viu na última aula. Mas a frase é o quê? Aquele enunciado linguístico que possui um sentido completo. A oração, por sua vez, é um enunciado que contém um verbo ou uma locução verbal, isto é, uma expressão composta por duas ou mais palavras que tem a função de um verbo e que pode não apresentar um sentido completo. Já o período é o enunciado que contém uma ou mais orações de sentido completo. E aí a gente vai depois, no futuro, bem no futuro, estudar quais as palavrinhas que vão fazer essas ligações, essas relações entre as orações no período. Mas não é agora, tá? Mas para que a gente entenda isso no futuro, é essencial que a gente entenda a estrutura básica da língua portuguesa, que é o sujeito e o predicado. Ou seja, quem fala ou sobre quem se fala e o que se fala. E a gente vai dar uma revisadinha, por exemplo, no que é sujeito, que é aquele elemento da oração a respeito do qual damos alguma informação. Seu núcleo, ou seja, a palavra mais importante, pode ser um substantivo, um pronome ou palavra substantivada. E tudo isso a gente já viu na última aula, não foi, pessoal? A gente tem também o predicado, que é tudo aquilo que se informa sobre o sujeito. E é estruturado em torno do verbo. Ele sempre concorda em número e pessoa com o sujeito. Quando é um caso de oração sem sujeito, o verbo do predicado fica na forma impessoal, na terceira pessoa. Do singular, a gente já viu isso. O núcleo do predicado pode ser um verbo significativo, um nome ou ambos. Que isso aí também a gente já viu, não foi? Então, ó, por exemplo, a mãe observava os filhos brincando na areia. Aqui eu tenho o quê? Eu tenho a mãe, que é o sujeito, eu tenho um verbo observava, ou seja, era ação praticada pela mãe,
E eu preciso de um complemento para esse verbo. Ela observava o quê? E aí, reparem que do verbo até o final da oração, a gente tem o predicado, que é justamente o que se fala sobre o sujeito, o que o sujeito fez. E é o que a gente tem, ó, por exemplo, aqui a gente nota o quê? Que o verbo ele precisa de um complemento, não é isso? Então, a gente vai ter o sujeito, o predicado, o verbo e o complemento do verbo. Aí, o que a gente vai estudar hoje vai ser principalmente a classificação desses complementos verbais. Então, a gente vai ver que verbos precisam de complementos, que verbos não precisam de complementos, tá certo? Então, ó, a gente já falou do tipo de predicado. Vocês lembram? Vamos relembrar. Ó, os predicados, eles podem ser verbal, nominal e verbonominal. No predicado verbal, a gente tem o quê? Como núcleo, ou seja, como a palavra mais importante, a gente tem um verbo significativo. E o que isso quer dizer? Quer dizer que vai ser um verbo que ele vai ter uma função, digamos, mais forte do que um verbo de ligação, já que o verbo de ligação, ele funciona para ligar o sujeito ao predicativo, o sujeito ao nome que se dá ao sujeito. No predicado nominal, o núcleo é um nome, é um predicativo. Nesse tipo de predicado, o verbo não é significativo, e sim de ligação, que é esse verbo que serve de elo entre o sujeito e o predicado. Então, vejam. Há quem pregue em decorar todos os verbos de ligação. Tem um problema, tem uma falhinha aí, que alguns verbos eles podem ser significativos em um contexto e podem ser de ligação em outro contexto, certo? Por exemplo, eu continuo doente. Aqui o continuar, ele não vai ser um verbo significativo, né? A gente vai ter, o foco aqui do predicado vai ser o doente. Mas se eu usar em outra frase, por exemplo, eu continuo lendo muito. Aqui o verbo, ele vai ser forte. Ele não vai ser excluído do predicado, ele vai ser o núcleo do predicado. Tá? Então, alguns verbos que são comumente de ligação são ser, estar, permanecer. Tá? Então, assim, geralmente o verbo ser é bastante representativo dessa classe de verbos de ligação, tá certo? E a gente tem também aquele predicado verbo nominal, que vai ser aquele predicado que vai ter um núcleo verbal e um núcleo nominal. Então, ó, ele possui dois núcleos, um verbo significativo e um predicativo do sujeito ou do objeto. Eu sei que são muitos nomes. É predicado, é predicativo, é objeto, é complemento verbal. Mas vamos com calma e eu juro que os conceitos não são tão complexos. E qualquer dúvida, vocês podem rever essa aula, tanto no nosso canal, quanto no aplicativo. Vocês podem mandar perguntas, por exemplo, agora no chat, ou vocês podem deixar comentários, tá? Nos vídeos, que aí eu respondo depois. Professora Adriana, no chat, como estamos? Olha, estão aqui tranquilos, né? Quietinhos, eu acho que foi a chuva que eu vi. Não quiseram falar nada hoje, mas estão presentes aqui, tá certo? Tem alunos assistindo sua aula. Ah, professora Adriana, mas veja, quem pode julgar, né? A gente também mal saiu da cama nessa chuva, com direito a raios e trovões. Cuidado, gente, por sinal, quando forem circular hoje, tá? E quando a gente fala de verbo, predicado, sujeito, a gente precisa se deter em dois tópicos essenciais a esses assuntos, tá certo? Quais são eles? Os complementos verbais e a transitividade verbal. Aí vocês vão dizer, o que é isto? Complemento verbal vai ser aquele termo que vai completar, na verdade são mais de uns termos, né? Vai completar o sentido do verbo. Então, se eu digo, eu como o quê? Então, vocês notam, precisa de um complemento. Por quê? Porque o verbo comer é um verbo transitivo. Ele precisa de um complemento, ele não tem sentido sozinho, tá? E a transitividade verbal é exatamente isso.
é essa capacidade do verbo ter um sentido completo ou não. E também vai versar sobre o que são os complementos, quais complementos. Porque alguns verbos eles vão exigir um complemento direto, ou seja, aquele que não vai exigir uma preposição. Mas outros verbos vão precisar de um complemento indireto. A gente vai ver isso aqui, tá? Então, ó, a transitividade verbal, ela indica o quê? Ela indica a relação entre os verbos transitivos e os seus complementos. Isso porque, sozinho, o verbo transitivo não tem sentido completo. O que significa que ele tem que transitar para um elemento que o complete. Então, a gente pode pensar nisso, do transitivo, como esse de transitar. Ele precisa de algo que o complete. Ele precisa de algo que torne o seu sentido completo, né? Ele precisa de algum elemento que continue, né? Que o continue. E aí a gente tem os verbos transitivos que se dividem em categorias, tá certo? Então, são aqueles que precisam de complemento para fazer sentido. Então, eu vou ter o verbo transitivo direto, cuja sigla é VTD. E aí vocês não se assustem com as siglas, mas é porque às vezes escrever tudo isso é grande. Você dizer verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto. A gente tem o verbo transitivo indireto, que é o VTI, e a gente tem o verbo transitivo direto e indireto, que é o VTDI. Além desses verbos transitivos, a gente tem os intransitivos, que são aqueles que não precisam de complemento para fazer sentido. Então, são verbos completos. São verbos cuja comunicação, cujo sentido, ele é comunicado só por ele. E aí vocês podem dizer, eu duvido que tenha, mas existem, muitos inclusive. E a gente usa o tempo inteiro e a gente nem percebe que são verbos intransitivos. Ó, eu trouxe aqui alguns exemplos. Ó. Eu comi bolo de chocolate ontem. Aqui eu tenho um verbo que eu preciso de um complemento. Eu comi o quê? Bolo de chocolate. Tá? Ana precisou de ajuda. Então, ó, Ana precisou de alguma coisa. É diferente quando eu falo, eu comi o quê? Ana precisa de quê? Qual é a diferença aí? A existência da preposição. E o que é preposição? São aquelas palavrinhas que vão fazer essa ponte, né, entre as palavras. E aí, no caso aqui, elas introduzem o complemento indireto. Então, vocês precisam saber que os verbos transitivos indiretos, eles precisam de um complemento com preposição. E quais são as principais preposições? A, o de, são essas duas que a gente mais vê, mas a gente tem uma infinidade de preposições, tá? E quando a gente fala, Laura contou seus problemas a seus pais. Então, quando eu digo Laura contou o quê? A quem? Então, quando vocês fazem essas perguntinhas, a gente já consegue perceber a presença ou ausência da preposição e a marca dos complementos verbais. Então, aqui eu tenho dois complementos. Um complemento direto, que é seus problemas, visto que se liga diretamente sem preposição. E a gente tem aos seus pais, que se liga indiretamente, ou seja, através de uma preposição marcada aí, ó, o a. E se fosse, Laura contou seus problemas às suas amigas. Aqui o a seria o quê? Craseado. Por quê? A crase é uma aglutinação entre a preposição a e o artigo a. Foi muita informação de uma vez, né, gente? Então vamos dar uma respirada. Vai dar certo. Porque falta falar dos verbos intransitivos, que são aqueles cujo sentido é completo. Eles não precisam de complemento. Por exemplo, dormi cedo ontem. Eles podem dizer, mais cedo e ontem são complementos. Eu vou dizer que não são. Não são porque, se eu tirar cedo ontem, se eu colocar só dormir, vocês vão entender. Levantar, vocês vão entender. Amanhecer. Então, são verbos que são intransitivos. São verbos que têm um sentido completo em si. Então, por exemplo, morrer também. E aí, o que acompanha
são adjuntos adverbiais. E o que raio são adjuntos adverbiais? São aquelas palavrinhas que vão demonstrar a circunstância do verbo. Então, são advérbios que vão demonstrar essas circunstâncias do verbo. Então, quando eu digo dormi cedo ontem, eu estou cedo e ontem tem a função de quê? De caracterizar o verbo, não de completá-lo. Mas são o quê? Advérbios de tempo, que estão marcando temporalmente o verbo, tá? Então, são adjuntos adverbiais. Não são complementos, é diferente dos outros exemplos, cujos verbos precisam desse complemento. Joia? Respirem, vamos dar prosseguimento, que ainda tem coisa para a gente ver, mas tem bastante exemplo, então acho que vai ficar um pouco mais claro. Tá? E a gente tem os verbos transitivos diretos, que eu já adiantei para vocês, que são aqueles que não têm sentido completo e precisa de um complemento, geralmente introduzido sem preposição, que conclua o que ou quem, que são as perguntinhas, o que ou quem. Eu comi, o que? Eu bebi, o que? Mas aí quando eu digo, eu falei, com quem? Aí, ó, a gente já tem o que? Uma preposição. Então, esse complemento é chamado de objeto direto. Direto por quê? Porque se liga ao verbo sem intermediário, sem preposição, se liga diretamente. Vamos ver no exemplo, ó. A mesa pediu a carne bem passada. Então, eu tenho aqui o sujeito, eu tenho um verbo, eu tenho um complemento. Aí eu pergunto, qual é o verbo aqui? Faz sentido sozinho esse verbo? E qual é esse complemento? Vamos ver? Ó, o verbo é pediu. Ele faz sentido sozinho se eu disser a mesa 3 pediu. E esses vão ficar o quê, Camille? E qual é o complemento? A carne bem passada. Logo, a gente tem o quê? Um sujeito, a mesa, um sujeito, inclusive, simples, concordam? A gente vai ter um objeto direto, e se a gente tem um objeto direto, a gente tem um verbo transitivo direto. Então, percebam que aqui o verbo se liga ao complemento sem nenhum intermediário. Se liga diretamente, por isso é um verbo transitivo direto. Joia? Vamos para um outro exemplo. Eu quero um vestido. Então, aqui eu tenho um sujeito, eu tenho um verbo e eu tenho um vestido, né? Então, qual é o verbo aqui? O verbo é quero. E eu pergunto, ele faz sentido sozinho? Eu quero o quê? Eu quero quem? Você não sabe. Você precisa de... Não é um verbo que faça sentido sozinho. Então, ele não faz sentido sozinho. E qual é o complemento? Um vestido. E esse um aqui, ele não é preposição, viu, gente? Ele está marcando quantidade, enfim. Então, aqui eu falo de quê? Eu tenho um sujeito, eu tenho um verbo transitivo direto. Por quê? Porque o complemento se liga ao verbo diretamente. Logo, o complemento é um objeto direto. Dúvidas? Professora Adriana, como estamos aí no chat? Alguma dúvida, algum comentário? Olha, deu um probleminha técnico aqui agora e está um pouquinho sem conexão. Acontece, gente, principalmente nessa chuva. Retornando. Está retornando. Mas aí vocês que estão aí acompanhando, se tiverem dúvidas, vocês comentam, tá? Lá no nosso canal, tá certo? E aqui a gente vai começar a ver os verbos transitivos indiretos, que são aqueles que precisam de um complemento. E esse complemento exige uma preposição. Então, vai ser um verbo que vai exigir uma ligação, uma ponte entre o verbo e o seu complemento. Joia? Então, ó, é um verbo que não tem sentido completo e precisa de um complemento que conclua com quem, de que ou de quem, em que, que ou para quem, ou por quem. Então, aqui a gente já tem marcado as preposições. A preposição de, a preposição em, a preposição para, a preposição por. Então, são exemplos de preposições que podem fazer esse papel de ligar o verbo do complemento. O verbo com o complemento, tá certo? Então, acompanhado de preposição obrigatória, o complemento desse tipo de verbo é chamado de objeto indireto.
Indireto por quê? Porque ele precisa de uma pontezinha. Ele precisa de uma ligação entre o verbo e o complemento. Tá? Então, aqui, ó. Nós obedecemos aos nossos pais. Então, aqui de novo, qual é o sujeito? Nós. E o verbo? Esse verbo ele faz sentido sozinho e o complemento. Vamos ver. Qual é o verbo? Obedecemos. Ele faz sentido sozinho? Não, porque quem obedece, obedece a quem? Então, olha quando eu falo obedece a quem, eu tenho uma marca do quê? Da preposição a. Então, o complemento é aos nossos pais. E aí percebam que o a é uma preposição. E aí vejam, façam a pergunta, obedecemos a quem? A preposição está aí marcada. E ela aparece aqui, ó, aos nossos pais. Vamos ver mais um exemplo? Ó, aí de novo, né? Perdão, gente. Ó, então a gente tem sujeito. O verbo, como ele exige um objeto indireto, ou seja, aquele objeto que se liga com o verbo através da preposição, a gente vai ter um verbo transitivo indireto. Percebem a diferença entre um verbo transitivo indireto e um verbo transitivo direto? Olha, aqui a gente não tem preposição, aqui a gente vai ter uma preposição. Tranquilo? E agora vamos para mais um exemplo. Ó, eu enviei os postais aos clientes. Eita, gente, e agora? E agora, qual é o verbo? O verbo é enviar. Mas quem envia algo a alguém. Eita! Então, a gente tem o que aqui? Dois complementos. Vamos ver, ó. Os complementos são quais? Os postais aos clientes. Então, o que é que a gente pode perceber aqui? Que a gente vai ter um verbo que vai precisar de dois objetos, de dois complementos. Um desses complementos se liga diretamente. Qual deles se liga diretamente? E o outro se liga indiretamente. Aí eu vou pedir a ajuda da professora Adriana aqui para ela responder, fazendo a voz de vocês. Sim. Professora Adriana aqui, nesses dois aqui, ó. Eu enviei os postais aos clientes. Concorda que a gente tem dois objetos? Sim. Concorda? Sim. E um objeto é direto e o outro objeto é indireto. E aí eu enviei. Quem enviou os postais? Eu. Então a gente tem o quê? O sujeito. E o que foi enviado? Os postais. Aí a quem? Aos clientes. Aos clientes. Então aqui a gente tem o quê? Os postais como um objeto direto, gente. Por quê? Porque a gente não precisa da preposição. Quando eu digo eu enviei o quê? Você não aparece, não surge uma preposição na sua fala. Mas quando eu digo o quê? A quem? Aparece a preposição. Então aqui a gente tem o complemento como os postais e aos clientes. E aí eu vou ter um objeto direto, ali os postais, e um objeto indireto aos clientes. Por quê? Porque eu tenho uma preposição marcada aqui. A preposição a. Então esse verbo é um verbo transitivo, direto e indireto. Por quê? Porque ele exige dois complementos. E aí, professora Camila, é bem interessante, né? Porque essas perguntas, elas nos dão esse feedback se é direto ou indireto. Isso. E o contexto também contexto. importa, né? É importante que a gente também não tente decorar. Porque em algumas situações, a depender de como a oração se organiza, decorar não vai dar certo. Aí o que vocês podem fazer? Olha, minha gente, olha para a oração, olha para o texto. A análise sintática, análise morfológica, interpretação de texto, ele acontece no texto. Então, não adianta vocês, não sei o que é isso. Vou olhar para as paredes e buscar a resposta no teto. Não vai rolar, não vai rolar. Vocês precisam trabalhar o texto, vocês precisam escrever, ler e vocês olharem assim, uma oração dessa, assim, sem nada. Tá, eu não tenho sem nada, né, que tá aí o verbo, enfim. Mas o que é sujeito? Qual é o verbo? Qual é a ação? O predicado. E a partir daí,
vocês vão vendo esse verbo, qual é a classificação dele? Isso. Ele precisa de 2 complementos, então vamos lá, um transitivo direto e indireto. Qual objeto é o direto? O sem preposição. Qual é o indireto? Com preposição. Tá? Então, ó, rapidinho, que nossa aula está no finalzinho. Maria expôs suas dificuldades ao professor. Mesma coisa, Maria expôs, Maria é um sujeito. Maria expôs o quê? Expôs é um verbo. O quê? Suas dificuldades. Então, suas dificuldades é um complemento direto. Mas suas dificuldades a quem? A quem? Ao professor. Então, ao professor vai ser o complemento indireto. E aqui a gente tem um outro exemplo de um verbo transitivo direto e indireto. Tá? Eu tinha um exercíciozinho aqui pra gente fazer, que eu vou deixar para a próxima aula, certo? Que é uma classificação de sujeito e de predicado. Tá? Que é bem tranquilo, que a gente faz na próxima aula, tá? Para encerrar, nosso tempo acabou, infelizmente. Eu queria deixar aqui essa reflexão de Rosa Luxemburgo. Por um mundo onde sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres. E eu queria que vocês pensassem um pouquinho nisso, né? Enquanto eu passo para a professora Adriana se despedir e já volto. Então é isso, meus amores. Um beijão aí, Evelyn. Evelyn está aplicadíssima conosco, né? Está. E aí, um beijão para você e para os outros que não estiveram aqui falando, mas estavam aí. Então, um beijão. Gente, como sempre, é um prazer estar aqui com vocês. Um beijo, Evelyn, você está bem aparecida, continue vindo. Agradeço também a Gisela, que fez a nossa tradução de hoje, a professora Adriana e a produção que permite que essas aulas cheguem até vocês. Então, um beijo, pessoal, e até a próxima, tá? Tchau!